Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. Nós estávamos falando no bloco anterior, nós falávamos sobre o perispírito. E vamos falar mais algumas coisas sobre ele. Para termos ideia do perispírito, que eu disse que fica em torno do espírito, quer dizer, ao redor dele, e que é a aura que também fica em torno da pessoa, ao redor dela. Então, eu vou dar uma imagem para que se entenda bem o que é o perispírito, porque ele é um elo de ligação entre o espírito e o corpo. O espírito não atua diretamente sobre a matéria física. Então, ele usa o perispírito como um meio de contato com o corpo físico. Então, uma comparação. Tomando-se uma laranja, nós podemos dizer que o corpo físico é a casca da laranja. O nosso corpo físico é a casca da laranja. A laranja, quando descascada, tem uma pele branca, uma camada branca. Aquela camada branca, então, nós poderíamos, numa comparação, nós poderíamos entender como sendo o perispírito. E o interior da laranja, que tem o povo fala, garrafinhas cheias de líquidos, né, do suco de laranja, propriamente dito, aquilo ali, então, seria o espírito. Então, aquela camada branca é o perispírito, unindo a essência da laranja, representando figuradamente o espírito, e essa camada branca liga a laranja, a essência da laranja, com a casca, que representa aí, figuradamente, na comparação que eu estou apresentando, o corpo físico. E quando, então, o espírito está encarnado, esse perispírito, ele fica sendo o elo dessa ligação. Agora, quando o corpo físico morre e volta ao pó, como diz a Bíblia várias vezes, tu és pó e ao pó retornarás. Então, o espírito conserva o perispírito como sendo o corpo dele. Então, o espírito leva com ele o perispírito, que fica sendo também um instrumento de manifestação do espírito. Então, o espírito, quando se manifesta, seja para os videntes ou não, seja, por exemplo, para os fenômenos de materialização, que não tem a necessidade de mediunidade, de um médium presente ali por perto do fenômeno. Então, aí também é o perispírito que é o instrumento dessa manifestação do espírito. E essa manifestação, através do perispírito, o perispírito até ele pode ser tactável. Nós temos um exemplo na Bíblia de Jesus se manifestando aos apóstolos, e ele disse a Tomé, Tomé, ponha seu dedo aqui e veja que sou eu mesmo. Então, Jesus ali se materializou através do seu perispírito. Então, pode ser tactável. A gente pode pegar na mão de um espírito materializado usando esse seu perispírito. É esse seu perispírito que se materializa e pode ser tactável,
tem temperatura, até isso pode ser constatado. Nós tivemos muitas experiências nessa área, feitas por William Crookes, o grande cientista inglês, lá da época de Kardec. Ele foi mais ou menos contemporâneo de Kardec. E o William Crookes é prêmio Nobel de Física daquela época. Aliás, ele ganhou esse prêmio em 1919. E temos também o Charles Richet, francês, prêmio Nobel igualmente, e que também pesquisou muito isso. E temos em todos os tempos aí pesquisadores nessa área, e até hoje existem pesquisadores que estão aí trabalhando nisso. Lá no Rio nós temos lá centros numerosos, eu não diria numerosos, mas vários, que praticam, que exercem estudo nessa área e têm essas experiências. Então, é um assunto muito interessante, é científico. Hernani Guimarães de Andrade também, saudoso Hernani Guimarães, também pesquisou muito essa área. Então, é um fenômeno científico de materialização. Então, quando Jesus, por exemplo, apareceu para os apóstolos, eles, naquela época, por causa do pequeno conhecimento desses assuntos, eles entenderam que fosse o próprio corpo de Jesus, aquele que morreu na cruz, que apareceu para eles. Mas não, foi o Espírito usando o seu perispírito, ou seja, o Espírito de Jesus se manifestando através do seu perispírito. Jesus que se manifestou várias outras vezes, inclusive para Paulo, lá na estrada de Damasco, em forma de luz. Então, esses fenômenos são muito comuns na Bíblia, envolvendo manifestação de espíritos. Mas estamos chegando ao final deste programa de hoje, agradecendo a sua assistência e quero deixar aqui o site da TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.